Prezados alunos, na unidade 1, a gente vai tratar sobre conceitos de política, poder, liberalismo, democracia. A gente vai tratar das relações, como são definidos, né, os grupos sociais e o Estado moderno. Serão também apresentados conceitos liberal e do pensamento marxista e o capitalismo a partir, né, dessa mesma visão proveniente de Marx. Ok? Quando a gente pensa em compreendermos a sociedade, a gente pode comparar a sociedade como uma teia em que vários indivíduos e vários grupos sociais, certo? Eles vão estar em contínuo, vamos dizer, contato, em contínuo convívio. Esses grupos sociais, na atual conjuntura, certo? Eles são feitos de uma forma mais espontânea do que quando a gente compara os grupos sociais realizados em outras épocas, certo? Hoje, os papéis que hoje são, vamos dizer, exercidos, certo? Eles podem atribuir esse indivíduo a um grupo. É bem verdade que na atual conjuntura complexa em que a sociedade se encontra, esses grupos, certo? Eles podem ser formados por indivíduos bastante heterogêneos, e um indivíduo ele pode pertencer a vários grupos sociais, dependendo do papel em que ele está exercendo, certo? Naquele momento. Esses papéis, eles modelam os comportamentos individuais e coletivos, ok? Muitas vezes a gente vai precisar fazer uma discussão, certo? Sobre essa questão de como é que se dá essas relações dentro da sociedade, como é que essas instituições sociais, se elas nos remetem à disputa, né, pelo controle de recurso social. A gente vai começar a perceber que muitas vezes os valores de cada sociedade, certo, pautam como é que os indivíduos vão ser agregados a esses grupos sociais, certo? Dentro da sociedade capitalista, por exemplo, a propriedade de bens materiais, ela é extremamente desejada, certo? E disputada. Esse pensamento é marxista. E a partir daí, você vai começar a também ter divisões sociais a partir desse conceito. A gente vai ter outras instituições sociais em que você consegue perceber a formação desses grupos, como é o caso do trabalho, das religiões, certo? De outras instituições formadas através de outras instituições e que podem fazer com que esses grupos sociais eles sejam definidos, como caso de etnia, de classe, de grupos religiosos, de famílias, de nacionalidade e de grupos de interesse. Para a nossa sociedade contemporânea, os grupos sociais eles são mais formados, falando racionalmente, por grupos de interesses. Se você faz parte de um grupo por questões de trabalho, então você tem o trabalho como ponto focal. Se você faz parte de um grupo religioso, você tem a religião como ponto focal. E assim sucessivamente. Você vai ter muito mais a questão do interesse
por pertencer àquele grupo social, e assim você tem essa sensação de pertencimento, certo? Hoje, a nossa sociedade contemporânea, ela é tida como uma sociedade complexa, exatamente por isso, porque o mesmo indivíduo, ele pode fazer parte de diferentes grupos sociais. E muitas vezes esses grupos, eles são formados por questões legais, né? Principalmente se você vive em uma sociedade ocidentalizada. A legislação, ela vai funcionar como um ponto de união, porque a legislação, ela vigora, certo? E ela tem soberania frente à questão baseada apenas em costumes. As sociedades tradicionais, elas têm a sua base muito mais, certo? Focada em costumes. E você tem uma menor quantidade de pertencimento diversificado. Porque quanto mais você tem uma sociedade baseada em costume, menos diversificada vai ser aquela sociedade. Quando você tem uma sociedade baseada em legislação e legalmente constituída, em que você tem grupos sociais formados por interesses comuns, então você vai ter uma sociedade diversificada e, consequentemente, uma sociedade, certo, mais complexa. Atrelado a isso, a gente vai ter a política e o poder social, né? Que o poder social, ele é visto como uma relação entre pessoas, derivado da capacidade de quê? Do homem, né? De determinar intencionalmente ou interessadamente, né, o comportamento dos outros homens. Então, uma mesma pessoa ou mesmo grupo pode ser submetido a vários tipos de poder, certo? Então, você tem, como eu falei anteriormente, você pode estar, certo, pertencente àquele grupo por um interesse, né, comum, e pertencer a um outro por um outro interesse. Eu sei que a questão do poder, ela ainda faz parte, muitas vezes, desses grupos sociais, e a política, que está envolvida cada vez mais na vida contemporânea dos indivíduos, também vai apresentar uma forte influência nesse pertencimento, né, dos cidadãos. Então, essa questão de pertencimento social, ela pode ser voluntária ou ela pode ser decorrente, né, de algo maior, como você faz parte, né, que é decorrente de tipo como se fosse uma coerção, né, em que você exerce uma certa autoridade sobre os indivíduos. Hoje, na atual conjuntura em que vivemos, na maioria das vezes, essa autoridade, ela é exercida através da legitimidade. Ela é fundamentada na legitimidade, né? Em que você reconhece, certo, aquele poder daquela pessoa, daquela autoridade. Eu sei que quando a gente vai para Weber, ele diz que essa autoridade, que é um tipo de dominação, certo? Ela pode se configurar em 3 tipos ideais, que é a autoridade carismática, a autoridade tradicional e a autoridade racional legal. De acordo com a nossa ótica, hoje você é muito mais levado, né, a ter a exercer, né, vamos dizer, um certo segmento ou seguir uma certa
autoridade por uma questão racional legal, certo? Devido ao quê? Devido a regras, certo? Que muitas vezes esse governante, ele vai definir o que é proibido ou não, certo? De acordo com o quê? Com os seus preceitos legais. Então, as sociedades complexas que a contemporaneidade hoje, né, assim, são definidas, elas têm esse tipo de autoridade, essa autoridade racional, legal. E o poder político, ele é um fenômeno social, certo? Que é decorrente dessa autoridade racional legal, certo? E esse poder político, ele vai ser exercido no Estado, né? Então, o Estado, ele que a gente reconhece hoje como Estado moderno, né? Ele vai ser constituído no seio das transformações sociais, né? Que a gente hoje tem o capitalismo ocidental, né? E os seus fundamentos. Então, foi uma costura que foi sendo realizada, certo? E essas instituições, elas foram sendo necessárias para a constituição de autoridades soberanas sobre os territórios que assim foram se formando, certo? E daí você vai ter a concepção de Estado-nação. Então, esse é vamos dizer, é o cerne, né, dessa nossa unidade 1. É isso, né, o que vai trabalhar a nossa unidade 1, em que vocês podem se aprofundar, né, um pouco mais no nosso material de apoio. Obrigada.